Nós vamos ler nesse instante em Romanos, capítulo 8, versículos 1, 2, 3 e 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andamos, ou seja, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Podeis assentar os que podem. A lei nos foi dada por lei, Deus. A lei nos foi dada por Deus. A lei, ela foi o aio, o pedagogo que nos levou à graça. A lei é boa, foi boa, até que a graça surgiu. Há algumas coisas na palavra de Deus, na própria mensagem, que nós precisamos colocá-las em ordem pelo Espírito Santo, não pela nossa exegese, nossa hermenêutica, nossa capacitação mental, que é muito poderosa. A mente humana, ela é muito poderosa. Mas nós temos que deixar fluir de Deus, do trono da graça de Deus, a sua vontade. Porque senão nós nos tornaremos pessoas que andarão presumindo. E em muitos casos até confusos. Eu tenho aqui algumas mensagens e o profeta irmão Brana, na mensagem adoção, no parágrafo 7, adoção a ele ouvir. No parágrafo 7. Nós vamos, como se diz em inglês, step by step, passo a passo, até que nós cheguemos, não à conclusão do assunto, porque nunca um assunto bíblico, ou mesmo a mensagem, ela chegará, assim, a uma total conclusão. Isto porque o próprio apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz que aqui, nesta dimensão terrestre, nesse corpo, nós estamos vivendo passo a passo, nós estamos vivendo como olhando por um espelho, como um enigma, viu? Não adianta o ser humano, mesmo estando na mensagem, pensar que ele tem a resposta definitiva sobre os assuntos da Bíblia e o conhecimento de Deus. Quem responde tudo, você pode, como diz o profeta, põe o olho nele, que tudo ele tem uma resposta. O próprio Senhor Jesus Cristo chegou a dizer, em certas ocasiões, eu não sei. Eu
Eu não sei quem me tocou. Quem me tocou? Eu não sei o dia nem a hora. Então, é ler do engano, viu? Pessoa pensar ou imaginar que ele é senhor sobre o assunto. Porque, como diz o profeta, por mais que você corte, haverá como você cortar mais fino ainda, e nós teremos dois lados da questão. Então, muitas vezes, nós olhamos somente um lado da questão, mas fica o outro lado, para que seja examinado, para que nós tenhamos o equilíbrio, tá? O equilíbrio. O conhecimento que a gente tem deve nos levar, ou nós temos que buscar, o discernimento sobre aquele conhecimento. E esse discernimento de Deus nos levará ao equilíbrio sobre a questão. E, por fim, nos posicionará dentro do que Deus quer de nós. Não há igreja modelo. Não existe igreja modelo. Existe a palavra, que é o nosso princípio básico. Aleluia. E se aquela igreja ela está na palavra, então certamente ela é uma igreja posicionada. É uma pessoa posicionada. Viu? Conforme nós temos visto, há coisas de difíceis interpretações e posicionamento. Então nós temos que olhar muito o que o profeta nos trouxe. Porque em certa mensagem ele diz algo, mas em outra mensagem ele diz algo a mais do que aquilo, ou outro sentido, vamos dizer assim, sobre aquele assunto. E nós poderíamos citar muitos. Agora, já existem coisas que já estão firmadas. Indiscutivelmente, não há como mudá-las, a não ser crer e esperar em Deus para que Ele conclua. Amém? Então, por isto é que tem existido muitas discussões acerca de muitos assuntos da mensagem. Tem havido muitas discussões e certamente enquanto estivermos nesse corpo, ainda teremos isto até que nós cheguemos à transformação, viu? E nós nos iremos, e mesmo assim o profeta disse que muitas perguntas irrespondíveis aqui, ou seja, que nós não temos resposta, ele nos responderá lá. Por que, Senhor? Por que houve isto? Por que aconteceu isto? Eu não entendo, Senhor. Ó, Senhor, por que me sucedeu isto? Por que está sucedendo isto com a igreja? Por que está sucedendo isso na minha vida? Por que está sucedendo isso na minha família? Na minha igreja? No meu trabalho? Senhor, por que eu estou sendo perturbado por esse pensamento que eu não aceito? Eu não quero, Senhor. Aí nós lembramos do que o apóstolo São Paulo, ele diz aqui em Romanos. Porque não faço o bem que quero. Olha aí. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Que coisa! Que luta! Isso é Romanos 7, irmãos. Ora, se eu faço o que não quero,
já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha aí. Há essa luta. Tá? Eu estou lendo aqui em Romanos 7, 19 e 20. Essa luta, viu? Essa luta. No versículo, eu disse 7, versículos 18, 19 e 20, desculpem. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha aí Paulo dizendo. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Que luta, irmãos. E essa luta, irmãos, ela vai estar em nós até o momento da transformação dos nossos corpos. O profeta é quem disse isto. Ele disse que esse corpo, ele foi vendido ao pecado. Mas dentro desse corpo, dessa carcaça, desse vaso de barro, existe um mistério. Existe um poder maior. E é o que nos leva adiante, irmãos. Porque se não houvesse isto, nós já teríamos sucumbido, muito tempo. Você, irmão, você já teria, desfalecido espiritualmente. Porque essa luta, ela é constante. Eu não quero, Senhor. Quantas vezes a gente diz assim, mas Senhor, por que vem esse pensamento? Eu não quero ele, Senhor. E você passa a brigar até com o diabo. Satanás, tem hora que você está assim sozinho, se alguém ouvir, vai ouvir você falando assim, sai de mim, Satanás. Vai para lá, Satanás. E fica brigando com o diabo. E volta e meia você acha que está descansando. Aí vem de novo. Aí começa tudo de novo. Satanás, vai embora, Satanás. Diz, sai de mim. Eu não tenho nada com você, não. E aquela insistência é o que te cansa, é o que te faz ficar cansado. Viu? Porque esse mal que você não quer, ele está sempre diante de você. Mas por quê? Porque quando nós nascemos, irmãos, nós já viemos equipados com um kit, viu? De 3 coisinhas, viu? Que são concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Isso já está aqui. Aí você às vezes pergunta, mas por que isso, Senhor? Por que isso está havendo em mim, Senhor? E se você não chegar a obter o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento, você se encontrará sempre numa fraqueza de muitos altos e baixos. Uma vida não estabilizada. Mas se Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, essa é a nossa meta também. Amém. De estabilidade cristã, vida normal cristã. Uma vida normal cristã, aleluia, com a unção perfeita, que o profeta disse que é o gozo, a paz e o amor. São essas 3 coisas que é a unção perfeita na sua vida. O gozo, pela palavra, etc, etc, viu? Alegria, se alegre, glória a Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Aleluia. Davi disse assim, Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Veja, da salvação. E aí, daqui a pouco, você obtém esse amor perfeito.
Esse amor perfeito. O profeta diz aqui na mensagem, a ele ouvir, algo sobre essa questão do amor. Olha aqui. Ele diz assim, ó, hoje nós misturamos tudo isto. Olha, irmãos, e quando você mistura uma comida demais, come isso, se chama, como diz, associação dos alimentos. Nós temos que desassociarmos, entendeu? Porque quando nós associamos, você vai ver o tanto de bicarbonato e limão que você tem que tomar para ajudar a digestão. E fica empanturrado. Então, nosso problema, às vezes, é que nós misturamos tudo. O profeta diz, olha, nós tentamos colocar o elemento humano nisto. Como em amor, nós tentamos usar o amor de Deus, como temos o amor humano. Você não poderia cair em amor com Deus como aconteceu com a sua esposa. Você não poderia cair em amor com Deus como acontece com seu marido ou namorada ou namorado. São dois amores completamente diferentes. Aleluia! Como mesmo nas palavras gregas, elas são diferentes. Uma delas é chamada de filial. Este é o amor que você tem pela sua esposa. Esta espécie de amor te faria matar um homem por causa dela, o ciúme. O ciúme não vem de Deus. Mas esse amor filho te levaria a matar alguém. Tá? Mas veja, ciúme. Porém, o amor ágape, qual é o amor de Deus? Ao invés de matar o homem, isto te faria orar por sua alma pecaminosa. Oh, glória a Deus. E aí? Isto é certo. Isto é o quanto há de diferença. E quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, o elemento de Deus, então teremos simplesmente uma confusão disto, porque conhecemos somente pelo amor filho, centímetros, metros, como ele diz aqui, polegadas, milhas, viu? Nós somos pessoas do tempo. Agora, Deus é eterno. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ele não tem polegadas, milhas, centímetros, metros. Não, de forma alguma. Viu? Ele não tem nem ontem, nem amanhã. É tudo eternidade com ele. E tentamos trazer a grande e infinita mente de Deus até a nossa pequena e finita mente. Tá? Agora, irmãos, vocês às vezes pensam assim, o pastor Weber está trazendo uns assuntos assim um tanto... Mas se nós ficarmos somente tratando de básicos aqui, nós nunca cresceremos. Nós nunca cresceremos, irmãos. Nós temos que ter coragem para nós adentrarmos aos portais eternos, para descobrirmos um pouquinho mais de Deus, sem medo, entendeu, irmãos? Viu? Sem medo. Eu sei que muitas vezes esses assuntos trazem para a igreja, porque se nós ficarmos aqui somente tratando de saia justa, de saia curta,
de cabelo cortado, de unidade de Deus, de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? O que Paulo diz, rudimentos, tá? Nós nunca deixaremos de tomar o leitinho, aquele leitinho desnatado, aquele mingauzinho fraco, e nós precisamos comer de Deus um alimento mais sólido. Nós precisamos disso para amadurecermos, para sairmos do marasmo, da ociosidade cristã. O profeta um dia disse para sua esposa: será que eu estou ficando louco? Porque eu trago certos assuntos para a igreja, viu? Aí a esposa dele compartilhou: Bill, você traz tanta coisa profunda. Aí ele disse assim: olha, mas o Espírito Santo cuidará para que a igreja entenda, compreenda e aceite e caminhe por isso. Então nós sempre teremos uma igreja, tá? Uma igreja por baixo. Então nós precisamos não ter medo. Não tenha medo. Vamos em frente. Então, quando você tem o elemento humano misturado com o cristão, você terá confusão, sabendo o seguinte, que Deus não é limitado, mas a nossa mente é limitada. Deus é ilimitado, é infinito. Quem conhecerá a mente de Deus? Pastor que fica só preocupado, antigamente era a televisão, mas a televisão apanhou demais. Bem feito. Telefone até que não foi muito, não. Mas também é uma desgraça quando é mal usado. Mas agora, irmãos, o Facebook, o WhatsApp, mas estão apanhando muito e bem feito, porque mal usado é uma desgraça. Mas tem um lado benéfico, é da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então nós vamos ter que deixar o carro também e andar a pé, de jumento. Porque também é uma arma. O carro pode ser uma arma. Não tanto como o pessoal lá do Oriente Médio, que enche de bomba e vão e jogam aquele carro. Não é isso que eu estou falando, não. Ele sendo usado, às vezes, até de um modo inadequado, é uma arma para matar, para atropelar, para tirar a vida. Quando você ultrapassa a velocidade permitida, quando você desobedece os sinais, que no nosso país são muito mal feitos. A sinalização, ela é terrível. Você tem hora que você resmunga mesmo. É muito mal sinalizado nossas estradas, na cidade. Eles procuram complicar a vida dos motoristas. Às vezes, naquela rua, pode ser muito bem mão e contramão. Eles pegam e botam uma placa lá e fazem você dar uma volta tremenda, gasta combustível, gasta tempo. São os tecnocratas, viu, que estão atrás disto, que parece que eles não usam carro. E aí fica aquela coisa horrível. E outras coisas mais, que eu não vou entrar em detalhe. Mas desobedece, traz problema. Traz problema. Então traz confusão. Traz coisas que não é legal, sabe? Não é legal. Agora, esse Deus infinito, viu? Vale nós lembrarmos que a melhor coisa a fazer é ler a sua palavra e lembrar que a sua palavra não irá contradizer a si mesma. Eu tenho estado no ministério por 30 anos e tenho oferecido todo tipo de ordenado por 1 ano para qualquer um que pudesse me mostrar uma escritura que contradiga com a outra e que não pudesse estar de acordo com a palavra de Deus. Isto é certo.
Quando as pessoas lhe disserem que a palavra contradiz a si mesma, quando as pessoas lhe disserem que a palavra contradiz a si mesma, você lhes diga que elas não sabem do que estão falando. Deus escreveu isto em enigmas e parábolas, para que então ele pudesse esconder isto dos olhos dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Os tais aprenderiam. Jesus agradeceu ao Pai por fazer isto. Não é isto correto? Amém? Amém. Não é isto correto? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Na mensagem, ainda aqui, a ele ouvir, no parágrafo 74, depois do profeta ter dito que o Pentecostes é uma experiência. O Pentecostes é uma experiência. E ele chega a dizer, eu aceitei o Pentecostes. E se algum dia algumas pessoas deixarem de serem pentecostais, eu continuarei sendo. É uma experiência. Não é uma denominação. No parágrafo 74, aí ele ouviu, ele diz assim, ouça o seu pastor. Deixe-o, não deixe. Veja, se o diabo não pode se segurar de ver a verdadeira coisa de Deus, ele te empurrará para o fim das profundezas e terminará com isto assim. Ele te fará se tornar um fanático, viu? Você não tem que ser um fanático. Há muitos verdadeiros, genuínos, para que você não seja um fanático. Todos os céus pentecostais estão cheios disto. Porém, ouça o seu pastor, um bom homem enviado de Deus, um mestre que te colocará de pé e lhe dirá exatamente o que fazer, porque ele mesmo foi ungido com o Espírito Santo. E observe a ele. Ele permanecerá franca e exatamente com a palavra. Exatamente o que a palavra diz. Ele permanecerá exatamente com isto. E Deus abençoará aquela palavra. Aleluia. Não me importa onde ela esteja. Ele abençoará isto, porque ele prometeu que o faria. Aleluia. Isto é certo, ele ficará. Você permaneça correto na palavra, e aquela palavra é vida. E cada vez que você recebe a palavra, você recebe vida. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tome isto para o seu coração e creia nisto como a sua própria possessão. Amém. Cada promessa é sua. É sua. Amém. Deus te deu um talão de cheque quando você recebeu o Espírito Santo, amém, com o nome de Jesus Cristo embaixo dele. Amém. Pois seja o que for que você desejar, está você com medo de preenchê-lo? O profeta pergunta, está você com medo de preenchê-lo? Peça o que você desejar em meu nome, disse Jesus. Deus te dará isto. Eu gosto disso. Que coisa! Lá de pé, simplesmente com fé inadulterada. Faça e creia, e isto acontecerá. Esta é a maneira para fazê-lo. Eu posso ter algumas coisas contra mim, mas eu gosto de pregar a palavra real. Eu não me interesso. Eu fico com a palavra. Amém. E vou permanecer com a palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Na mensagem,
o presente embrulhado de Deus, viu? No parágrafo 56, 57. Está aqui, ó. O presente embrulhado de Deus. Você gostou do presente que Deus lhe deu? Aleluia! Jesus. Irmãos, olha aqui. A igreja de hoje, eles não querem um pastor cheio do Espírito Santo, que realmente te limpa e diga o que é certo e o que é errado. Eles não querem isso. Eles irão demiti-lo bem rápido. Por favor, não faça isso comigo, não, irmãos. A junta de diáconos se ajuntaria e o colocaria para fora e conseguiriam outro para falar sobre seus credos. Irmão, eu não conheço nenhum credo além de Cristo. Nenhuma lei além do amor. Ei, glória a Deus! Romanos 7 a Romanos 8. Eu não conheço nenhuma lei, viu? Além do amor. E nenhum outro livro da Bíblia, além da Bíblia. Isso é o que precisamos. Isso é o que as igrejas precisam. Mas as pessoas não querem isso. Elas têm ido à igreja, tão enroladas nessas denominações, ao ponto que podem tomar um conselho de administradores ou uma junta de diáconos que moldará um pastor da maneira que eles querem, mas eles não podem moldar a Deus. Eita, coisa boa. Essa é uma coisa certa. Deus vai permanecer Deus. Eles não darão boas-vindas a Ele. Eles darão boas-vindas aos seus amigos e aos seus políticos. E assim por diante. Mas eles não darão boas-vindas a Cristo. Oh, que coisa, irmãos. Oh, que coisa. Oh, que coisa. Nenhuma lei além do amor. Nenhuma. O amor de Deus, tão rico e puro, é. Que coisa, viu? Que coisa, irmãos. Nós continuássemos na lei, irmãos. A lei é dura. Eu vou dar um exemplo. O profeta falou que ele preferia essa maneira que é ocidental, de política, de lei, do que aquela lei lá do Oriente Médio. O sujeito rouba, aí tem a mão decepada. Uma mão. Rouba de novo, a outra mão. Rouba de novo, aí eles penduram ele numa corda, enfocam, ou decepam a cabeça. Com tudo isso que nós temos aqui, ainda é melhor. Temos mais chance. Eu agora, essa semana, eu fiquei sabendo que uma banda da justiça decretou numa região aqui do Rio o seguinte, que quem for encontrado roubando um carro, a Maquita vai cortar os dedos dele. Se ele roubar um celular, Maquita. Se ele roubar uma casa, Maquita. Se ele for encontrado, viu, fazendo bagunça e cheirando drogas, uma surra de perna de 3. Coisa assim simples. E assim eles vão dizendo ali a lista, até chegar, matar. Mas para que chegar a isso, irmãos? Por que as pessoas não buscam ou não busquem
ser honestos, trabalhar, evitar determinadas coisas. Sabe? Então, a lei era isto, dente por dente, olho por olho, mostrando o que é o pecado, o que é o erro. Mais dura do que a graça, disse o profeta, e é real. E ele deu o exemplo de um homem sendo pego em adultério com uma mulher. E se houvesse conivência de ambos, morte para os dois, pegos em adultério. Mas hoje está mais duro. A graça, por um lado, ela é dura. Ela não é promíscua, como muitos imaginam. Estou na graça. Posso fazer o que eu quero. Deus me perdoará. Não, irmãos, a graça ela veio de forma que não é letra. É o Espírito de vida. É o Espírito Santo. Viu? Entrando na vida de uma pessoa e levando a uma obediência a Deus sem que haja necessidade de estar escrito algo contra a atitude daquela pessoa. Não, a graça, irmãos, é inefável, é maravilhosa. E é pela graça sois salvos. É pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. Agora, tudo iniciou com a lei. Tudo. Até que veio o Senhor Jesus Cristo. E nele cumpriu toda a lei. Para que você tivesse hoje essa vida que você tem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O presente embrulhado de Deus, 67, o profeta diz assim: eu acho que uma das palavras mais comoventes que Jesus alguma vez falou foi quando ele disse assim: Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados. Ele se santificou por nós, irmãos. Olha, em outras palavras, ele tinha o direito. Jesus tinha um direito, porque ele era um homem, e ele tinha o direito de ter um lar, não teve. Ele tinha o direito de ter uma família, constituir uma família. Não fez. Ele era homem. Tão homem quanto você e eu, tão humano em sua masculinidade como nós o somos. Ele tinha um direito para isso, mas ele estava treinando 12 homens que iam levar o evangelho a todo mundo. Então ele santificou a si mesmo por causa deles. Eu me santifico a mim mesmo por causa deles. Ó, sublime graça, irmãos. Um presente de Deus, mantendo-se ele mesmo santificado. Ó Espírito, aleluia, ó presente de Deus, vocês pessoas que afirmam que receberam o seu Espírito, mantenham-se santificadas. Você tem o Espírito de Deus? Aleluia, glória a Deus. Mantenham-se santificadas, mantenham-se longe das coisas do mundo, sejam santificados, aleluia, sejam santificados.
presente nós tivemos de Deus. Viu? Agora, veja bem, irmãos. Nós vimos que não há nada além do amor. Nós vimos, eu me santifico por causa deles. Agora, a lei, como diz aqui o profeta, a lei, ela te prendeu. Você teve que se submeter a ela. Ele diz aqui, mensagem adoção 93. Adoção, a ele ouvir, 93. Olha o que ele diz aqui, irmãos. 93. Ó. O Senhor me deu alguns dons e enviou alguns homens, há não muito atrás. Muito agradável. Nosso irmão Tommy Osborne, irmão Robert, tá? O irmão Robert, ele nos trouxe a chuva seródia e uma temporã. É uma chuva dentro e uma fora. Uma traz avivamento, alegria, etc. A outra foi ensinamento. Por isso é que Deus nos trouxe o ensinamento. Nós precisamos de ter reunião e nós possamos ter o ensinamento. Porque sem esse ensinamento, sem esse conhecimento, o povo é destruído. Tá? Agora, veja bem. Puxa, que coisa, chuva, 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 chuva. O que é isto? O que é isto? Chuva, temporã e seródia. É o sobrenatural que está sendo feito. Há um sobrenatural aqui, irmão. Olha, só de você ter vencido, trancado a sua casa e ter vindo e assentado aqui, você pode notar que antes de você sair de casa, há tantos tropeçozinhos, coisinhas para te atrapalhar no horário, para te atrapalhar nisso ou naquilo, uma discussãozinha, entendeu? Às vezes uma coisinha boba. Se você não tiver discernimento e passar por cima daquilo e chamar o seu marido ou chamar a sua esposa, assim, vamos ter uma conversinha aqui legal. Não dá lei, deixa a lei de lado. Vamos ter uma conversinha aqui, a moda da graça. Vamos na graça. A igreja precisa disso, irmãos. Nós precisamos disso. De não sermos Será que eu estou falando em língua aqui, irmão? Será que a minha língua está querendo dobrar? Olha, não, muita coisa. Não sejas demasiadamente, mas olha, alá, Shalom Aleichem, Zani Weber, olha, demasiadamente, é bom,
É bom a gente ter assim um tropeço, porque aí fica bem gravado. Não sejas demasiadamente justo, porque senão destruirias a ti mesmo. Você vai destruir a sua vida, vai destruir o seu lar. Não usa a lei, não. Usa a graça. Usa aquilo que o profeta, Deus fez ele usar. A filha saía para tocar rock and roll. E ele avisou para ela, e avisou, até que um dia ele arrancou a cinta assim e falou: hoje eu te pego, Rebeca. Vou te arrebentar. É a lei. A lei. Mas o Espírito Santo falou assim: guarda essa cinta aí. Encomende a mim. Encomenda ela para mim. Deixa comigo. Deus está dizendo hoje, mulheres, deixa o seu marido para mim. Aos homens, deixa as suas mulheres para mim. Deixe os seus filhos para mim. Entrega para mim. Confia. Não, confia nesse Senhor. Nesse Senhor de tudo. Aleluia. Confia a mim. Vai ver o que eu faço. Todas as vezes que nós entregamos para Ele, nós chamamos Ele, nós somos vitoriosos, irmãos. Glória a Deus. É o que Ele quer. É o que Deus deseja. O bem que eu quero eu não consigo. Você não consegue mudar determinados quadros. Você não consegue na sua vida. Você não consegue no seu lar. Você não conhece, não consegue com a sua família, com o seu irmão. Então é hora de dizer: Senhor, entre em cena, Senhor. Aqui estou eu, Senhor. É você confiando nessa graça poderosa. Faz, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É um sobrenatural essas chuvas. E uma multidão mista, diz ele aqui, ó. Isto emociona as pessoas. Uma multidão mista vai com ele. Agora ouçam, enquanto Pedro ainda estava falando, ele continuava falando. Quando ele disse: façamos 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias, Senhor, e um para ti, Jesus. E antes mesmo dele terminar de falar, observem o que as Escrituras dizem. Enquanto ele ainda estava, ele estava falando, uma voz falou dos céus e disse: esqueça isto. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não ouça Moisés. Moisés é lei, irmãos. Moisés é lei. Moisés é a lei. Não ouça Moisés. Ouça a mim, ouça ele aí, ó, disse Deus. A lei não podia salvar a ninguém. A lei era um policial. A lei condena. Ela te coloca na prisão. Isso não poderia te tirar. A graça te traz para fora. A graça te tira da prisão. Glória a Deus. Essa é a graça. Mas a lei te coloca na cadeia. Ela te condena. A graça te traz para fora. Amém. Amém.
E mais amém. Graça, irmãos. A graça te traz para fora, te coloca fora, te tira algemas. Por isso é que nós cantamos o daí, Mi maior, Mi maior. O cativeiro, Deus já fez acabar. O cativeiro, Deus já fez acabar. Há risos e cantos e muitos louvores, o cativeiro acabou. Há risos e cantos e muitos louvores, o cativeiro acabou. De novo, o cativeiro acabar. O cativeiro, Deus já fez acabar. Há risos e muitos louvores, o cativeiro acabou. Há risos, não tem fim não, e muitos louvores, o cativeiro acabou. Só as irmãs. Há risos e muitos louvores, o cativeiro acabou. Há risos e cantos e muitos louvores, o cativeiro acabou. Aleluia! Glória a Deus! Já tinha mais ou menos uma semana que a gente não cantava assim, né? Aleluia! Glória a Deus! Vamos dizer glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O profeta diz: eu não estou com raiva. Mensagem: Deus mantém sua palavra. 47, ele diz assim: eu não estou com raiva. Eu não estou com raiva. Parágrafo 48. Se alguma coisa pode vir de você, isso vai mostrar que é corporal. Se o sangue pudesse vir de uma visão e cair em suas mãos, então isso seria o corpo físico de Cristo. E ele teria vindo. Pode haver uma visão com certeza, mas não é coisa literal. Se um sapo sair de você, é porque ele entrou em você. Certo? Eu não estou com raiva. Eu não posso estar e ser um servo de Deus, mas o que me deixa zangado é ver que essas coisas fazem tropeçar os filhos de Deus. O que começou qualquer culto foram filhos famintos tentando encontrar algo para comer. E se vocês, bando de pregadores, preguiçosos, não lhes dão o evangelho, eles vão comer ali fora em uma lata de lixo. Isso é certo. E eu responsabilizo vocês, pregadores, isso é certo. Se vocês não derem aos filhos o pão da vida, eles vão tomar qualquer tipo de refúgio da lata de lixo e comerão. Isto é certo.
Não há nenhuma escritura para isso. Não há tal coisa. Unicamente a Bíblia está condenando isto. Jesus não aparece com cicatrizes em sua cabeça. Se ele aparece, ele tem vindo e todo joelho tem se dobrado e toda língua o tem confessado. Mas a Bíblia diz que eles diriam: ei, ele está no deserto, em torno de Fênix. Onde posso estar? Não creiam nisto. Olhe, ele está no lugar secreto. Não creiam nisto. Viu? A Bíblia diz que naqueles dias, ou naquele dia, muitos se levantarão e dirão: Senhor, não tenho feito muitas coisas em teu nome? Não tenho profetizado em teu nome? Não tenho feito grandes obras em teu nome? Ele disse: eu direi a eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, até que alguma coisa tenha acontecido no coração de um homem que o tenha mudado, se eu pudesse ir orar pelos enfermos, já tinha começado e operado de tal maneira, eu até lamentaria ter feito menção disso, mas eu sei que há um verdadeiro Espírito de Deus que cura os doentes, tanto no corpo, no espírito, na alma. E eu sei que o diabo está tentando fazer imitações em todos os lugares. Isso somente prova que há um real. E isso não vem de óleo de um corpo humano, também não vem de sangue, nem vem de qualquer coisa de um homem. É uma obra consumada no Calvário. Glória a Deus. E sua fé naquela obra consumada. Se cada apropriação foi feita no Calvário, se tudo que Deus prometeu foi consumado no Calvário, e se a obra foi consumada, você não precisa de nada mais além de fé para crer. Isso é tão correto quanto real. Fique com a sua palavra. Deus disse que estas coisas aconteceriam e elas estão aqui diante de nós e nós as vemos e nós as observamos. E amém. Glória a Deus. Nós não precisamos de interpretações, não, irmãos. Está aqui diante de nós. Está diante de você uma obra que Deus tem feito. O homem fala, mas Deus faz. O homem procura interpretar. Deus não precisa de intérprete. Quando ele disse, haja luz, a primeira coisa que ele falou, haja luz. Viu? Não precisou de interpretação. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Vocês veem que é uma igreja que tem hora que ela salta, pula, dança, mas tem hora que ela para ouvir. Ouvir de Deus aquilo que Ele tem para ela, de uma forma sóbria, aleluia, de uma forma sincera, séria, aleluia, e ela não é demasiadamente nem para lá nem para cá. Aleluia, ela está no que é. Que Deus os guarde, onde quer que vocês estejam, lá no meio das matas, nos pântanos, na beira dos mares, nas orlas, nos vilarejos, nas cidades pequenininhas, nas de médio porte, grandes metrópoles, onde quer que haja um filho do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja em vossas vidas, hoje e sempre. Abençoe seu irmão ao lado.